Shalom, queridos. Eu sou o Ronaldo, pastor aqui na comunidade Mishpahat Adonai, e vamos hoje ministrar um estudo muito interessante sobre os 4 fundamentos do reino de Deus. Esse estudo vai estar disponível no YouTube. Se inscreve no canal, também tem o nosso Instagram, Mishpahat Adonai, onde a gente posta lá várias coisas bacanas. E hoje esse estudo vai falar sobre uma forma de nós podermos olhar para a nossa fé, olhar para aquilo que nós estamos vivendo e termos convicção de que estamos no caminho certo, de que estamos no reino de Deus. Porque como que a gente sabe que a gente está no reino de Deus? Quais são os fundamentos que nos mostram que nós estamos no reino de Deus? E aqui, obviamente, vai ser um resumo, né? Porque teriam vários outros aspectos mais detalhados, mas dentro desses 4 tópicos, e eu vou me focar bastante nos 3 primeiros, e depois, num outro estudo, eu vou falar com mais detalhe do quarto. Nós podemos olhar para a nossa vida e olhar ao nosso redor e falar, realmente, nós estamos caminhando de forma correta. Então, Mateus 4, 16, 17 é um versículo onde diz, imediatamente após Yeshua ter sido tentado no deserto, fala que após aquilo ter acontecido, ele próprio diz, o povo que jazia, que vivia morrendo nas trevas, viu uma grande luz, e aos que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Isaías 9, 2, mas eu estou lendo, na verdade, Mateus, certo? Esse texto está em Isaías, mas eu estou lendo Mateus 4. Daquele momento em diante, Yeshua passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Toda vez que falo o reino dos céus ou o reino de Deus é a mesma coisa. E eu vou explicar brevemente por quê. O nome do Eterno foi perdido. Existe uma pronúncia para 4 consoantes, que é o Yud, o Rei, o Vav e o Rei. Esse nome foi perdido nos exílios, porque por zelo eles não pronunciavam para que o nome do Senhor não fosse tomado em vão, e esse nome não foi passado. Então, chamam Jeová, Yehová, Yahvé, mas não tem pronúncia. No lugar do nome do Senhor, ao invés deles falarem o nome do Yud Rei Vav Rei, eles colocaram circunlóquios, que seria dos céus, do Altíssimo, para substituir o nome do Senhor. Então, o reino dos céus, o reino de Deus, certo? E Yeshua, João Batista, falou, arrependei-vos, né? Convertam-se, mudam seus caminhos, porque esse reino de Deus agora chegou a vocês, por causa do Messias. Então, como nós vamos entender, identificar e entender o que é o reino de Deus? Por esses princípios. Primeiro, um reino de Deus precisa ter um território. E qual é o território do reino de Deus? O território do reino de Deus é tudo. Os céus, a terra, o universo, tudo foi criado planejadamente. Os lugares específicos para funções especiais para o funcionamento desse reino. Tudo que foi criado, o que os nossos olhos veem, o que os nossos olhos não veem, é o reino de Deus. Por quê? O que nós cantamos? Lembra que eu falei dos louvores? Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Então, toda a criação de Deus, todos os lugares onde ele criou, pertencem a ele e é o reino dele. Ok? E agora nós vamos ler muitos versículos para nós contextualizarmos isso tudo. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele, agora está falando de Yeshua, e mais adiante eu vou falar de Yeshua, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, todas, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele, Yeshua, é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem, subsistem por causa dele. Então, em tudo e em todos os lugares, há o governo o território, o governo do Senhor. Ele é soberano sobre todos os lugares, porque tudo foi criado em Deus, através de Yeshua, para ele, para o louvor dele. João 1, 1 a 3. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De novo, todas as coisas, em absoluto. Não há um lugar na Terra
que não haja domínio, controle, que não pertença ao Senhor, na terra, nos céus, no universo. Não existe nada em nenhum lugar que tenha um domínio. E por que é muito importante falar sobre isso, nesse ponto de universo, de tudo? Porque há tradições religiosas que dizem que há mundos. E dentro destes mundos, cada mundo tem o seu Messias. E esse Messias guarda o determinado mundo. Então, Yeshua é como se fosse o Messias, o Salvador aqui da nossa galáxia, do planeta Terra. E vários outros lugares têm outros deuses e outras coisas. Essa não é a mentalidade bíblica. Todas as coisas significa todas as coisas. Todos os lugares são todos os lugares. Não há outros céus e outras terras onde hajam outros seres que adorem outros deuses e que talvez haja competição entre, por exemplo, Yeshua e o Deus da determinada região. Ele é Senhor sobre todo o território que foi criado. Salmo 19, 1. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Aquilo aonde nós estamos, aonde nós pisamos, e daqui da terra para fora, para cima, para onde puder existir qualquer coisa. Tudo isso foi feito para a glória desse Deus. Todos os lugares que existem glorificam ao Senhor. Vamos adiante. Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é Adonai Tsevaot, Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Não há lugar aonde a glória do Senhor não possa habitar. Há lugares onde pessoas tentam trazer outra força, né? Outro poder. Mas a glória do Senhor enche toda a terra. Não há lugar aonde a glória do Senhor não entre, não perscrute, não tenha acesso, eu quero dizer. Pode ser que tenha lugares onde Deus não se manifeste. Lugares de idolatria, por exemplo. Né? Lugares que fazem cultos contrários a Ele. Mas todos os lugares pertencem ao Senhor com a autoridade dele. Ele pode estar e entrar em qualquer lugar. Não há um lugar na terra aonde se diga, aqui Deus não entra. Aqui o Filho de Deus não tem autoridade. Não existe esse lugar. É muito lindo esse texto de Isaías 6:3, ele é cantado no serviço da Torá, nos sábados pela manhã nas sinagogas, e aí quando fala, né, Kadosh, 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 você percebe os homens, as pessoas levantando o calcanhar. Quem já viu isso? Eles falam, Kadosh, Kadosh. Por que eu levanto meu calcanhar nesse momento? Para falar que a santidade do Senhor é eterna e eu dependo tanto dele que o máximo que eu consigo chegar perto é isso. Que toda a minha justiça, que toda a minha glória, que toda a majestade que está sobre mim enquanto ser humano corresponde a isso em relação à presença de Deus. Mas também diz que eu quero me parecer com ele, que eu quero me esforçar para chegar até ele, ainda que seja extremamente limitado diante de um Deus que está em todo lugar e pertence, tudo lhe pertence. Colossenses 1, 16, 17. Porque nele foram criados todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, eu já li esse texto, falando de Yeshua. Tudo foi criado nele, por ele. Neemias 9:6, que maravilhoso isso. Bendito seja o nome glorioso, o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão do louvor. O nosso louvor é insuficiente em relação a tudo que ele é, pela grandeza dele. Só tu és o Senhor. Fizeste os céus, os mais altos céus, e tudo o que neles há. A terra e tudo o que nela existe. Os mares e tudo o que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Todas as coisas estão dentro do território do Senhor. Foram planejadas, pensadas, organizadas, estruturadas por ele. Próximo item é o povo. E agora o que vai acontecer é algo interessante, porque a partir do momento que Deus começa a falar de povo, de gente, ele começa a mesclar povo com território, povo com território. E o raciocínio vai
se ampliando. É muito lindo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus faz os seres humanos e implementa dentro de nós, a partir de Adão e Eva, os seus atributos, a sua imagem e a sua semelhança. O que é imagem? Nós já estudamos isso aqui. Imagem, a palavra hebraica usada para imagem é tselen, que é a imagem que dá origem hoje à cópia, fotocópia, xerox. Então Deus cria o ser humano a uma imagem física de alguém, mas Deus, o Eterno, é Espírito. Então quem tinha forma para poder nos dar esse corpo, essa forma desse jeito? O Messias. E a semelhança? Os atributos. Os atributos de Deus foram implementados em nós. Aí ele faz esses dois seres humanos perfeitos e faz o quê? Tá vendo tudo isso que eu criei sobre a terra? Dominem. Tenham autoridade sobre isso. Eu implanto em vocês uma parte dessa grandeza que eu tenho de ter criado todas as coisas e governar todas as coisas, que é o item que nós vamos falar mais adiante. Então, Deus cria seres humanos para que haja população dentro do território que ele criou. Agora, especificamente falando do território da Terra. Êxodo 19, 5. Deus começa a selecionar um povo para poder cumprir um propósito. Agora, se, pois, ouvirdes atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós sereis para mim um reino sacerdotal e o meu povo santo, separado. Então ele pega aquele povo hebreu e começa a trazer instruções para eles e começa a separá-los como um povo específico para cumprir um propósito sobre a terra. Será que esse propósito, quando Deus falou ali em Êxodo, ele se cumpriu de forma favorável? O que vocês acham? Nós estamos aqui hoje por causa desse chamado. Ainda que a Bíblia relate os altos e baixos, as quedas, os pecados de todo o povo que Deus escolheu, essa mensagem chegou às nossas mãos até os dias de hoje, nos confins da terra, em relação a Israel. E aí ele fala uma coisa muito linda: vocês vão ouvir a minha voz e guardar a minha aliança. Então Deus pega dentro de um território, terra, seleciona um povo e fala: vocês terão que ouvir a minha voz, vocês terão que obedecer. E o obedecer começa a me guiar para o próximo ponto que eu vou falar adiante. Isaías 43, 20 a 21. Os animais do campo me honrarão, os chacais, os avestruzes também me honrarão, porque eu porei água no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, e ao meu escolhido, povo que formei para mim, para que proclamasse a minha adoração. Então Deus fala que haveria de restaurar a terra, que nessa situação Isaías profetizando já estava corrompida, mas ele levanta a voz para um povo escolhido, com quem ele tinha feito aliança. E ele fala: eu vou restaurar esse povo. E esse povo vai proclamar a minha adoração. E adorar não é simplesmente cantar. Adorar é obedecer. Adorar é glorificá-lo com todas as forças, como nós cantamos aqui no Shema. É adorar a Deus de verdade. Então Deus tem um povo que ele chama de escolhido, meu amado. E aí sim, depois de um tempo, ele pega aquele povo que já estava andando no deserto, separados por tribos, e move para que eles entrem numa terra chamada Canaã, que depois vem a chamar Israel, e ele delimita territórios e coloca as tribos espalhadas ali naquele território, em cada lugar dentro de Israel, e escolhe uma pequena terra seca, árida, como o lugar escolhido, com um propósito excepcional. Salmo 135, 3 e 4 diz: louvem o Senhor, pois o Senhor é bom. Cantem louvores ao seu nome, pois o seu nome é amável. Porque o Senhor escolheu a Jacó, a Israel, como seu tesouro pessoal. Isso é irrevogável. O mundo odeia Israel.
mas o Senhor chama de meu tesouro particular, minha propriedade particular, meu povo escolhido, meus eleitos escolhidos. É muito maravilhoso. Só que olha que lindo, povo e território. Israel, território. Jacó, povo. Não tem território sem povo. E não tem povo sem território. Jeremias 31, 2-4. Diz o Senhor: o povo que escapou da morte, que estava lá no deserto, né? Que estava no Egito, achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado dizendo: eu a amei com amor eterno, eterno, sem fim. Com amor leal, eu a atraí. Eu a edificarei mais uma vez, porque Israel nesse momento estava caída. Ó, Virgem de Israel, você será reconstruída. Mais uma vez, você se enfeitará com guizos e sairá dançando com os que se alegram. Jeremias 31, 2-4. Deus falando de um povo que, ainda que estava desviado naquele momento, Deus o via como esposa. E, aliás, a vê como esposa, como aquela que ele quer ter perto e que acredita que se restaurará plenamente para estar com ele novamente. E isso tem acontecido dia a dia. Mais uma vez, Deus escolhe um território chamado Israel com um povo que tem toda uma história a qual Deus guiou em todo o tempo. Isaías 41, de 8-9. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem eu escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os mais ilustres e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitarei. Qual pai e mãe aqui já não ficou muito bravo com o filho por coisas, artes que eles fizeram? Bravo, sim, às vezes até puniu. Deixou de amar? Não trouxe para perto depois? Não deu consolo? Não deixou ele sofrer ali um pouquinho para poder aprender e trouxe de volta? Então Deus é assim, para conosco e para com Israel. Jamais, nunca te rejeitei. Essa é a promessa do Senhor, para esse povo e para esse território. Jeremias 31, 2-4, já li. Isaías 14, 1. O Senhor terá compaixão de Jacó. Ah, aqui uma coisa interessante, pera. Expansão territorial. Então Deus tem um território, que é Israel. Mas como o reino dele não é limitado àquele território, Israel, o reino dele está em todos os lugares, e agora eu estou falando especificamente da terra. Qual é o propósito de Deus? Qual foi o propósito de Deus? Que aquele povo pudesse expandir seu território e levar aquela mensagem de salvação a todas as nações. Então, uma das estratégias de reinos é a expansão de território. E isso acontece, na verdade, até hoje, né? Os governos querem sempre expandir seus territórios. A gente está vendo isso, né, na atualidade. Olha que lindo. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, os estabelecerá em sua própria terra, falando de novo da restauração de Israel. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Então a Bíblia diz que aquele povo que Deus separou não seria exclusivo. Já havia no coração de Deus, desde a eternidade, e tem vários outros textos que vão falar sobre isso, que as nações fariam parte dessa herança. Nós cantamos aqui no Shabat, obrigado porque nos deste o Shabat de herança. Mas ele deu essa herança primeiro para quem? Para Israel, como território e como povo. Quando a gente vai a Israel, sexta-feira, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, todos os judeus estão fechando seus comércios e vão para casa celebrar uma reunião, comer pão e o vinho, o fruto da vide com a sua família. Os pais abençoam seus filhos, profetizam sobre a vida deles, os liberam para prosperar. Os maridos leem Provérbio 31 com a sua esposa, né? Enaltecem o trabalho que elas fizeram durante a semana com seus filhos, com a sua casa, com a gestão das finanças e prosperam. E nós passamos a ser parte desse povo. Nós vamos falar mais adiante. Isaías 56, 6-7.
Isaías 56 inteiro, leiam, vai falar dos eunucos, dos estrangeiros que se achegam ao Deus de Israel. E esse trecho diz: e os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, adorá-lo, amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, viver de forma digna diante desse Deus. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo. Olha que exortação maravilhosa. E as pessoas falam: não, isso aí era para os judeus. Todos os que guardarem o sábado, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, lembra da aliança que nós lemos lá atrás em Êxodo? Esses estrangeiros, eu trarei ao meu santo monte e lhes entregarei e lhes darei alegria em minha casa de oração. Serão um com o meu povo, orarão e eu ouvirei. Os seus holocaustos e demais sacrifícios, porque naquela época haviam sacrifícios físicos, hoje há sacrifícios de louvor, nós somos sacrifícios vivos, serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Território do Senhor, a casa dele, a habitação dele, passou a ser habitação para que todos os povos pudessem fazer parte. Não há mais limite para essa casa do Senhor em relação aos povos, casa de oração para todos os povos. Zacarias 8:3, assim diz o Senhor, eu voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Aí Deus escolhe dentro de Israel um outro território chamado Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, ou a cidade da verdade. E o monte do Senhor dos exércitos, o monte de santidade, o lugar da santidade. Deus escolhe Israel, Deus escolhe Jerusalém. Dentro de Jerusalém, Deus escolhe o Monte Sião. No Monte Sião, ele coloca um lugar específico, que é o templo. Dentro do templo, ele coloca um lugar chamado Santo dos Santos, onde ele se manifestava. E aí eu não consigo não falar, né? Que quando Yeshua morre e ressuscita, aquele véu do Santo dos Santos é rasgado. E aí ele fala: arrependei-vos, para vocês poderem entrar nesse lugar maravilhoso, nesse monte da santidade. E aí esse texto é aquele texto que, vocês sabem, move meu coração, que é o nome dessa comunidade. Diz assim: naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, sem o Messias, separados da comunidade de Israel. Sabe qual é a palavra comunidade aí? Polis, povo. O povo que Deus escolheu para o seu reino. Nós estávamos gentios separados desse povo, distantes, estranhos às alianças da promessa, aquela aliança que eu li lá, o estatuto que Deus deu para que nós pudéssemos viver naquele reino, neste reino, o reino dele. Não tendo esperança e também sem Deus no mundo, não tínhamos Deus. Mas agora, em Cristo, por causa de Cristo, por causa do Messias, vocês que antes estavam longe da comunidade, separados da comunidade de Israel, separados do povo de Israel, aqui não está falando separados de Cristo, está falando que Cristo te uniu a algo. Algo, qual algo? A comunidade de Israel pela qual nós estávamos separados, aos seus mandamentos, ordenanças, estatutos, à sua verdade, a esse povo. Vocês que antes estavam longe, pelo sangue de Cristo, pelo sangue do Messias, chegaste perto, se tornaram um. Porque Yeshua é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, havia no templo, foi encontrada uma placa falando: gentios, daqui para trás. Sabe, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas sabe quando a gente chega no shopping, tem assim, seu pet só até aqui? Seu cachorro não é bem-vindo aqui para frente? Era o que tinha no templo. E acharam na escavação: os gentios só podem ir daqui para trás. O muro de separação. E Yeshua derruba esse muro e fala: é um povo, é um reino, é um território. Não há limite, não há separação para esse povo. Assim, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, da família de Deus, Mishpahat Adonai.
Nós passamos a ser família de Deus por isso. Nós somos enxertados, nós somos conectados, nós somos unidos a um povo. Nós vivemos no mesmo território, nós fazemos parte do reino, nós somos legítimos, aceitos por Deus. Mas ao mesmo tempo que eu fui aceito por Deus, eu passo a ter as responsabilidades do reino. Lá atrás, Deus fala: vocês serão minha propriedade particular se ouvirem minha voz, se me obedecerem. Então, se você faz parte do reino, você tem responsabilidades do reino. Romanos 3, 29 a 31. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Isso foi escrito por um gentio. Por um judeu? Foi escrito por um judeu. Também é dos gentios. Certamente, visto que Deus é um só há um Deus que justifica pela fé o gentio e o judeu, o circunciso e o incircunciso, pela fé o judeu circunciso e pela fé o incircunciso. Há um Deus, o Deus poderoso de todas as nações. Não há Deus de cada lugar. Há um Deus, Criador dos céus e da terra, dos gentios e dos judeus. Na verdade, qual é o entendimento que nós temos? Que já nós não somos mais gentios. Nós passamos a ser concidadãos dos santos. Nós passamos a ser família de Deus. Quem não é judeu não se torna judeu, certo? Eu vou recomendar um estudo do Rabino Mateus Zandona que se chama Converter-se ao Judaísmo ou Unir-se a Israel. Assistam. Não existe conversão ao judaísmo. Não existe conversão ao judaísmo. Existe um procedimento no meio das comunidades ortodoxas que aceitam prosélitos, que dão um atestado que a pessoa abraçou aquela fé e passou a fazer parte do sistema religioso dos judeus. Mas ele não se torna judeu. E mesmo esse sistema, ele é questionado dentro do mundo judaico como algo inferior. Por quê? Eu já ministrei aqui sobre a questão do que é o judaísmo. É a maneira de viver. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A forma como esse povo vive é o ismo que Deus determinou para viver. E aí, dentro desse ismo, tem as coisas certas e as coisas erradas. As coisas certas estão disponíveis para as nações porque nós fomos achegados. E as coisas erradas, nós não devemos seguir. E há algumas coisas que são específicas deles, enquanto povo judeu. É um outro assunto, mas está imerso dentro desse tema. O que mais? Jeremias 3,17. Naquele tempo, Jeremias profetizando, chamarão Jerusalém de trono do Senhor. Trono do Senhor, por quê? Hoje Jerusalém é o trono do Senhor fisicamente? Não é. O Senhor ama, guarda, cuida, preserva, reina, é o território dele, é o lugar escolhido, mas ele não está ali fisicamente reinando. Mas haverá um dia, diz o profeta Jeremias, que aquele lugar será chamado trono do Senhor. Que dia isso vai acontecer? Estavam os discípulos vendo Yeshua subir aos céus, e vêm anjos e falam: varões valorosos, da mesma forma que vocês estão vendo subir, ele voltará no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, e ele reina ali, naquele lugar, naquele monte. E Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, ao nome do Senhor, a Jerusalém, e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Essa é a restauração da terra. O reino definitivamente expandido sobre a terra, todas as nações olharão para o Senhor em Jerusalém e adorarão. Só que antes de acontecer isso, fala que todas as nações se levantarão contra a Jerusalém. E isso está acontecendo a cada dia. Mas onde a gente tem que firmar nossa fé? Nas promessas de Jeremias. Porque hoje, esse povo não é mais aquele povo, é o meu povo. E é isso que você precisa entender. Ah, deixa aquele povo lá, tem que ter guerra mesmo. É o seu povo, é a sua família.
São seus irmãos, os meus irmãos. E nós vamos estar cumprindo Jeremias 3,17 hoje. E não amanhã, no futuro. E não naquele tempo, mas hoje. Unidos com ele verdadeiramente. Terceiro item é governo. Tem um território, tem um povo, mas como que esse povo é guiado? Quem coordena esse povo? Quem dirige esse povo? Nós cantamos aqui. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel. O louvor inteiro fala disso. Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses. Não há Deus sobre o nosso Deus. Soberano sobre os soberanos. O grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, não aceita corrupção, suborno. Não há nada sobre ele. Ele é o governador de todas as coisas. Não há uma atitude de um ser humano que seja tomada que ele não saiba e que ele não tenha poder para mudar. Ainda que o curso do mundo esteja nas mãos do maligno, porque a Bíblia diz, Yeshua diz, esse mundo jaz no maligno. Tudo está sobre a soberania dos soberanos sobre os soberanos. O grande Deus, o Deus dos deuses. Salmos 22, 27-28. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino e ele governa as nações. O mundo não está solto sem rédea. O mundo está no controle do Senhor. As coisas ruins estão acontecendo por causa da dureza do coração do ser humano. Mas ele vai restaurar todas as coisas. Que nós não estejamos no meio da maldade do mundo. Isaías 9:6. Olha que maravilhoso isso. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. Sabe o que isso significa? Que a autoridade do Pai, do Criador de todas as coisas, foi colocada sobre os ombros de Yeshua, como o Filho, o representante perfeito, a imagem e a semelhança dele. Aquele que trouxe Immanuel, Deus conosco, que trouxe a presença de Deus sobre a terra. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Isaías chama Yeshua de Deus. Se alguém falar para você Yeshua não é Deus, você leia Isaías para ele ou manda ele rasgar a Bíblia dele. Fala, rasga sua Bíblia, meu amigo, porque Isaías chama Yeshua de Deus Poderoso. Vai contrariar o profeta Isaías? Quem é melhor que Isaías? O instrutor é melhor que Isaías? Pai da eternidade, príncipe da paz. Assim como Deus criou Adão e Eva e soprou nele o Espírito e colocou ali os atributos, está sobre Yeshua a autoridade, o governo, a força, o poder. Mas chega um ponto, um determinado ponto, aonde Yeshua fala, Senhor, te entrego tudo. Porque ele é filho, ele é submisso e obediente. Entrego ao Senhor tudo que me deste, porque tudo te pertence. Vamos adiante? Salmos 47, 8, 9. Deus reina sobre as nações. Deus está assentado em seu santo trono. Os soberanos das nações se juntam ao povo de Deus de Abraão, pois os governadores da terra pertencem a Deus. Ele é soberanamente exaltado. Não há governo que não seja constituído por Deus. Toda a autoridade é constituída por Deus. Até os maus, pela dureza do coração da humanidade. Mas não há governo que não seja estabelecido por Deus. A Bíblia diz, quando o justo governa, o povo se alegra. Por que o povo se alegra? Porque quando a gente se agrada do Senhor, ele satisfaz os desejos do nosso coração. Quando as nações estão perdidas e estão, os governos são maus, mas todos eles são submissos ao Senhor. Provérbios 8, 15, 16. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades, povo e governo, as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres e todos os juízes da terra. Mas haverá um dia onde o Senhor há de soprar sobre toda a maldade, e a terra voltará a ser justa. Cabe a nós hoje sermos justos.
aqui dentro. Um dia me falaram, Yeshua não trouxe a paz ao mundo, falou, trouxe. Aqui no meu coração primeiro. Meu coração está em paz. O mundo pode estar em guerra, mas eu estou em paz. Porque essa justiça habita em mim. Porque quando eu me coloco num papel de governo nessa terra, e assim nós temos que ser, nós temos que governar a terra. Nós temos que ditar as normas para as pessoas da terra. Essa justiça, essa autoridade está sobre mim, sobre você. Nós somos representantes do Senhor no governo dele. Daniel 7:27, olha que maravilhoso. Então, a soberania, o poder, a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos de quem? Dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno e todos os governantes adorarão e lhe obedecerão. É nisso que eu creio. Hoje nós temos um sistema corrompido e isso indigna o nosso coração. Mas Daniel olhava adiante e falava: todo o governo vai estar na mão dos santos. Toda a terra será liderada, governada por aqueles que adoram a Deus. Mas sabe qual que é o segredo? Que eu já falei aqui. Vamos viver isso hoje. Aonde? Aqui dentro, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola. E o quarto item é a identidade. E a identidade, eu vou ministrar um estudo depois específico sobre ela, mas eu vou citar os itens para poder fechar. Certo? O que é a identidade? A cultura. E eu fui no dicionário. Diz o conjunto das estruturas sociais, religiosas, manifestações intelectuais, artísticas, aquilo que caracteriza uma sociedade e a faz diferenciar, diferenciando-as da outra. O reino de Deus tem uma cultura peculiar, tem um modo de viver peculiar, uma forma de vestir peculiar, uma forma de se comportar peculiar. E a nossa cultura do reino é que nos diferencia da cultura do mundo. E a forma como nós nos expressamos para o mundo, naquilo que as pessoas veem, é que faz esse reino continuar sendo expandido, porque as pessoas olham para nós e falam: é isso que eu quero. É isso que eu te vejo postar nas redes sociais que eu quero. É essa frase que você fala que move o meu coração. A sua oração que curou a minha vida, não a sua oração, entendam. A autoridade que está sobre a nossa vida, baseada na nossa oração, que cura as vidas. A glória do Senhor. A nossa cultura, aquilo que move a nossa identidade, é que faz o reino de Deus ser manifesto. As tradições são os costumes transmitidos de geração a geração, ou aquilo que se faz por hábito, costume, tradições de uma região. Então, o reino de Deus tem boas tradições. Hoje nós celebramos tradições aqui. E as tradições, elas são coisas que vão além da palavra. Nós não falamos ali que todo louvor é insuficiente para conseguir atingir aquilo que Deus verdadeiramente expressa. Então Deus deixou recursos, como acender duas luzinhas, que são coisas ínfimas, pequenas, mas quando eu olho eu falo, eu preciso brilhar, eu preciso ser luz. Quando eu como um pedaço de pão e eu falo, obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que tira o pão da terra, é uma tradição comer pão. Eu falo, eu tenho o pão da vida sobre mim. Eu tenho muito mais do que aquele povo recebeu no deserto, que era um maná que caía do céu. Hoje eu tenho o pão da vida que me supre. Aquele pão que Yeshua falou para a mulher samaritana, aquela água viva que mata a sede de verdade. É isso que nós temos. Então nós precisamos sim ter boas tradições. E o apóstolo Paulo fala isso. Retenham, guardem boas tradições. E o que a igreja fez, num contexto geral? Deixa essas coisas para lá, são coisas de judeus. São coisas que nós não precisamos mais, porque hoje nós temos acesso direto ao Pai. Lógico que temos, por Yeshua, acesso ao Pai. Mas um reino precisa de ter tradições, porque faz parte da identidade. E precisa haver um idioma, língua própria de um povo, linguagem, expressão. E aqui eu faço um parênteses. É óbvio que o nosso idioma, nação, é a língua portuguesa. E o Senhor é dono de todas as línguas. Ele criou todas as línguas. Na bênção de Babel. Sabia que aquilo não foi uma maldição? Um dia a gente vai estudar sobre isso. Babel foi uma bênção que Deus deu para a humanidade. Porque se
preciso explicar. Se aquela torre pudesse ter sido construída dentro do propósito do coração dos homens, Deus teria que destruir toda a humanidade naquele momento. Então Deus abençoa e fala: eu vou dividir vocês para que vocês vão para as nações. Já era propósito do Senhor que as nações fossem criadas. E aí tem um estudo muito profundo. Aquele povo hebreu, na verdade, antes a tradição judaica já diz que Deus cria todas as coisas com um idioma. Quando ele fala haja, vai rior, haja luz, haja céus, haja terra, haja tudo. Era o hebraico. Era o hebraico. Foi a língua que Deus criou todas as coisas. Foi a língua que Deus permitiu a Torá ser escrita e propagada e ser preservada até hoje. Essa é a língua do povo de Deus. Calma, nós vamos continuar falando língua portuguesa. Mas eu insisto que a gente precisa ter o contexto do hebraico. Porque se a gente não tem o contexto do hebraico, a gente tem dificuldade de entender o pensamento judaico. Então nós vamos sim continuar estudando aqui o hebraico. E o grego? Por que o Novo Testamento foi escrito em grego? Por causa da expansão do território. Porque Deus tinha interesse nas nações. E a língua falada naquele momento onde Yeshua estava, a língua das nações era o grego. Se fosse nos dias de hoje que tivesse acontecido, teria sido escrito provavelmente em inglês. Então Deus, visualizando que a mensagem precisava sair para as nações, ele permite que os textos tivessem essa representatividade no grego, mas escrito com um pensamento hebraico. Só que aqui também fala de linguagem e de expressão. O povo de Deus se comunica de uma forma diferente, em qualquer idioma. A nossa linguagem tem que ser diferenciada. Cuidado com aquilo que você fala. A boca fala do que o coração está cheio. E sabe aonde que enche o nosso coração? Os nossos sentidos. Cuidado com as músicas que você ouve. Ah, mas é tão bonita. Cuidado com os filmes que você vê. Eu falo isso muitas vezes. Isso não é radicalismo. Está dentro do padrão de Deus. O padrão de Deus é alto. Nós cantamos aqui a música, caminhos altos. Padrão alto, padrão elevado. Cuidado com aquilo que você enche o seu coração, porque a boca fala do que o seu coração está cheio. As pessoas sabem que você é um discípulo de Yeshua por causa das suas palavras? Conhecem aquilo que você posta? Sabem quem você verdadeiramente é? Porque a linguagem do povo de Deus é diferente. É um caminho alto. Como é que está o seu posicionamento no território de Deus? Você anda zanzando aí por territórios que não são dele? Do domínio dele, né? Tudo é dele, entendam. Tudo é dele. Mas tem lugares aonde as pessoas não querem. Anda por aí em territórios diferentes, em pessoas que te ensinam coisas que não são a palavra. Quem é o seu povo? Quem é a sua família? Com quem você gasta tempo? Com quem você investe? Com quem você cuida? Claro que primeiro é a sua casa. Obviamente, você e sua casa. Mas quem é seu povo? Quem é sua tribo? Né? Com quem você ama estar junto? A quem você se submete? Que lei você se submete? E Yeshua, ele diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Tudo conectado com a palavra. Tudo que o Eterno falou, através de Yeshua também, ao povo hebreu. Se atentamente ouvires a minha voz, serão minha propriedade particular. E Yeshua fala, se amar os meus mandamentos, eu te amarei, você me ama, eu te amo, e eu te levo ao Pai. Se você não me nega, eu não te nego diante do Pai. Se você me nega, eu te nego diante do Pai. E a sua identidade? O seu comportamento? E a sua vida, como é que tá? Senhor, quero orar para que nós possamos mudar agora e viver a identidade do teu reino, a cultura, as tradições, o modo de falar, o modo de vestir, as nossas companhias, nosso território. Senhor, que nós possamos expandir o território. Nós queremos sim entrar nos lugares onde estão os perdidos. Nós queremos ir nos presídios, nos hospitais, Deus, onde tem ali pessoas que estão perdendo sua vida sem salvação. Leva-nos, Deus, com ousadia, a lugares onde os perdidos estão,
para trazê-los para o teu reino, sermos pescadores de homens, de vidas para o Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser ousados, intrépidos, fortes para tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa comunidade, Senhor, mantenha os bons costumes, as boas tradições. E que nós sejamos, Deus, referência nessa terra. Que sejamos, Senhor, encaminhadores, porta para o teu reino em todas as nossas atitudes. Em nome de Yeshua.